Oração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem, e hoje, última terça-feira deste mês, nós vamos conversar sobre São Francisco Xavier, que nós vamos celebrar agora na primeira sexta-feira, no dia 3 de dezembro, esse santinho tão querido nosso, que é o patrono, o padroeiro da Rede Mundial de Oração do Papa, como nós temos escrito no nosso estatuto, também no nosso documento A Recriação. Então, São Francisco Xavier, junto com Santa Teresinha, são os padroeiros tanto do MEG quanto da Rede Mundial de Oração do Papa. E nós vamos compreender quem foi São Francisco Xavier, qual a importância dele para a missão da igreja, qual a importância dele para a vida dos jovens, qual a importância dele para a espiritualidade missionária, qual a importância dele para a vida de seguimento de Cristo. Então vamos compreender um pouquinho esse personagem tão importante. Nós publicamos, já tem 2 anos, esse nosso livro, São Francisco Xavier, Uma Vida Entregue à Missão, do nosso querido irmão Marcos Epifânio, jesuíta. E eu me recordo que quando escrevi a apresentação desse livro, isso me vinha à mente tudo aquilo que eu havia lido, que havia compreendido da vida de São Francisco Xavier, que eu quero partilhar com vocês nesse nosso programa de hoje. A mudança de vida de São Francisco Xavier, Xavier nasceu no dia 7 de abril de 1506. Nasce num castelo do Xavier, na província de Navarra, perto de um mosteiro de Leire, que é o mosteiro dos Beneditinos. Então nasce aí, num castelo. Foi educado pela sua família, pelos seus irmãos, e depois de um tempo ele vai estudar em Paris. E lá encontra Inácio de Loyola, coincidentemente. Xavier devia ter seus 18, 19 anos, Inácio de Loyola já estava com seus 30 anos. Então foi uma coincidência, porque eles são de regiões um pouco diferentes, de culturas diferentes, um é navarro, o outro Santo Inácio é basco, Então, línguas diferentes, mas se encontram e, coincidentemente também, vão ficar hospedados no mesmo quarto. 3, Pedro Fabro, Xavier e Inácio. Ficam, então, hospedados num lugar, numa casa de hospedaria, e ficam hospedados no mesmo quarto. E aí que se desenvolve um pouco toda a mudança de vida desse jovem Xavier, com uma pergunta que eu digo aqui no livro. A provocação de Inácio de Loyola, feita a Francisco Xavier, no ambiente da universidade, onde ambos estudavam, alcançou um objetivo muito grande, mais do que Santo Inácio esperava. E a pergunta era aquela que está lá no Evangelho: de que adianta ser dono do mundo, se não se é dono de si mesmo e do seu destino, se não se pode ganhar a própria vida? Pergunta clássica: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Portanto, essa pergunta mudou a vida de São Francisco Xavier, mudou o modo de pensar. Uma vida entregue à missão nasce do desejo de colocar a vida inteira nas mãos de Deus e deixar-se conduzir por Ele. Xavier jamais imaginou que chegaria tão longe, que gastaria sua vida com povos tão distantes e diversos. Então, essa provocação de Inácio faz com que Xavier faça a experiência dos exercícios espirituais e, junto com outros 7 companheiros, inclusive Inácio, que estava na universidade, nós consideramos os fundadores da Companhia de Jesus depois. E essa companhia que ele mesmo, Xavier, gostava de chamar Companhia de Amor, porque havia um intenso amor. Ele carregava o nome desses companheiros num escapuláriozinho que trazia no coração durante a vida toda dele. Depois que se separou então de Santo Inácio em Roma, que foi enviado para as missões das Índias e morreu lá. Olha, um jovem que morre muito, muito cedo, morre com 46 anos de idade, Em 3 de dezembro de 1552, quando morre às portas da China, depois já de ter passado pela África, Moçambique, depois de ter evangelizado a Índia, depois de ter evangelizado o Japão, agora esse sonho de voltar aos lugares onde trabalhou depois o padre Matteo Ricci, a China,
São Francisco Xavier, então, já cansado, morre de cansaço. Santa Teresinha morre de tuberculose às portas de completar 25 anos. São Francisco Xavier morre com 46 anos completos, mas estancado, com cansaço mesmo, de tanto missionar. Se nós pudéssemos conjugar o verbo missão, de tanto missionar, de tanto trabalhar para resgatar a vida das pessoas, para anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas. A amizade com Deus, portanto, que brotou dos exercícios, fez de Francisco Xavier um grande missionário, a ponto de ser chamado o novo Cristo do Oriente. Conta-se, e ele escreve isso também na sua autobiografia, que tinha o braço doendo de tanto batizar. Era aquele tempo em que o batismo era o sinal daqueles povos todos que entravam na fé. Jovem ainda inicia um caminho de serviço ao reino que lhe vale a própria vida. Como eu disse, morre muito jovem, com 46 anos de idade. Morre cansado, mas feliz. Morre mirando o horizonte chinês, o qual ardentemente desejava conhecer e servir. Um coração inflamado pela missão, desejoso de ajudar as pessoas a fazerem a experiência de Cristo a partir de suas próprias vidas e culturas. O Cristo sorridente que o inspirou no castelo da sua família foi seu companheiro durante toda a sua existência. No castelo de Xavier, na capela do castelo, tem uma imagem das poucas no mundo onde o Cristo sorri. O Cristo na cruz, é um Cristo crucificado, mas sorridente. Outras alegrias também preencheram sua vida, como o nome dos primeiros companheiros jesuítas guardado no escapulário próprio ao coração. São Francisco Xavier é um santo que anima o nosso ardor missionário, a serviço do reino, e nos incita a responder ao chamado de Cristo. Ajuda-nos também a perceber a importância de oferecer a vida em missão todos os dias. É nosso patrono, juntamente com Santa Teresinha. É também patrono das missões estrangeiras. Com alegria, portanto, nós, olhando para a vida desse santinho, queremos também que a nossa vida seja como a dele, no seguimento de Cristo. A igreja é, na sua essência, missionária. E naquele tempo, 1500 e para frente, já um pouquinho depois do Concílio de Trento, 1550, a igreja se compreende agora como igreja em saída. Os novos mundos, a América, a África, a Ásia, e a missão então significa ir até esses povos, como Francisco Xavier no Oriente, nós aqui recebemos José de Anchieta e tantos outros, não é verdade? Então, era um tempo dessas missões chamadas as missões estrangeiras de ir ao encontro. Ainda hoje, no mês de outubro, aqui no Brasil, uma das dioceses do Sul enviou 2 missionários, inclusive 2 missionários leigos, para a diocese de Bafatá, na África, onde era bispo o Dom Zili, que morreu de Covid, e a diocese mandou agora 2 missionários leigos para ajudar naquela diocese na evangelização. Então veja que bonito, num tempo em que os missionários eram só padres, religiosos, religiosas, nós hoje vivemos um tempo em que todos somos missionários, também os leigos e leigas até saem da sua pátria, saem da sua casa e vão também ajudar então em outros lugares. Xavier nos ensina exatamente isso. O que é que vale a nossa vida? O que é que vale a pena na nossa vida? O que é que vale, que projeto que vale gastar a nossa própria vida? A vida é um dom precioso, né? É um tesouro que nós recebemos e que não pode ser desperdiçada e vivida de qualquer jeito. Então esses santos jovens, nós temos tantos na história, nos ensinam isso, que para poder a gente viver a graça de Deus, o serviço missionário, não importa a idade. Pensem vocês numa Santa Maria Goretti, pensem vocês num Carlos Acutis recentemente, pensem vocês no São Francisco Xavier, numa Santa Teresinha, pensem vocês em Santa Teresa dos Andes, está vendo? Então são tantas, num São João Bosco, né? São tantas pessoas, tantos jovens também, que gastaram a sua vida
para o serviço do reino. E a missão é isso. Por isso, quando a igreja propõe 2 santos de naipes diversos, uma que vive no Carmelo, no silêncio, na oração, na vida mais interna e comum, mais íntima, né? E outro mais atirado na missão, quer nos dizer exatamente isso, aquilo que Jesus, na casa de Lázaro, esteve naquela conversa com as 2 irmãs, Marta e Maria. É necessário o trabalho, é necessária a intensidade, é necessário muitas vezes o cansaço, né? Pela missão, mas também é necessária a intimidade, o recolhimento, o estar mais com o Senhor, o olhar para a própria vida, o que é mesmo que vale a pena. Então vamos pedir que São Francisco Xavier, já estamos às portas de celebrar a sua festa, que ele nos ajude, como Rede Mundial de Oração do Papa, ajude a todos os jovens do MEG no Brasil a cada vez mais buscar viver mesmo ao modo, ao estilo de Jesus, descobrindo nas suas vidas valores que muitas vezes se perdem por tantas preocupações da vida. Valores importantes, né? Os santos nos ensinam isso. O que é que vale a pena? Qual é a pérola? Como diz o Evangelho de São Mateus, aquele que descobre um campo com um tesouro, com uma pérola, é capaz de vender tudo, de deixar tudo para adquirir aquele campo com aquela pérola. Qual é a nossa pérola? Qual é o nosso tesouro? O que nós buscamos? Então, encerrando este mês, nós queremos rezar também por todos os missionários. Na festa de São Francisco Xavier, lembrar de todos os missionários que andam pelo mundo testemunhando Jesus e anunciando que vale a pena ser de Cristo. Grande abraço para vocês e já na próxima semana nós iniciamos, dentro do Advento, já o mês mesmo de dezembro. Um grande abraço. Sagrado coração do meu Jesus, oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.